Boa noite. Boa noite. Estejamos todos em paz. O Evangelho, segundo o Espiritismo, é um livro dos mais simples, o mais lido de todos da obra de Allan Kardec, mas nem por isso talvez seja o melhor conhecido. Quando um dia uma pessoa disse que todo dia de manhã lia o horóscopo, e alguém se surpreendeu com isso, porque era um homem, um empresário, e alguém perguntou, mas como o senhor, um empresário, todo dia lê o horóscopo e disse, para saber quais são as recomendações que eu tenho? E a pessoa disse, mas o senhor lê horóscopo, o senhor acredita nisso? Ele disse, acredito, meu horóscopo é o Evangelho. Mas se o é bíblico, o senhor é evangélico, ele disse, não, eu sou espírita. E espírita lê o Evangelho? Ele disse, o espírita lê o Evangelho segundo o Espiritismo e lê o Novo Testamento, de acordo com o que está na Bíblia. E lê muito mais coisas, mas eu leio o Evangelho como uma orientação. E o Evangelho, mesmo o nosso espírita, que é muito bem explicado, parece que algumas vezes nós pecamos por não lê-lo com a atenção devida. E uma outra falha que a gente termina incorrendo sem nem ao menos perceber, é porque como o Evangelho, Allan Kardec pegou apenas alguns trechos e fez longos comentários, colocou várias mensagens e várias considerações, de uma certa forma nós caímos na acomodação de que isso aqui já nos basta. E de fato bastaria se a gente tivesse de fato o hábito de uma boa leitura do Evangelho. A questão é que nem sempre nós temos essa leitura tão boa. Por exemplo, quando Allan Kardec analisa a questão do amai os vossos inimigos, a gente às vezes fica meio que engasgado. Allan Kardec dá uma série de referências para que nós nos entendamos sobre os inimigos. Mas quando a gente pensa que os inimigos estão aqui, Allan Kardec ainda vai dizer que temos inimigos no outro lado também. Ah, mas eu nem me lembro deles. Mas quando você chegar lá, pode ser que você se encontre com eles. E os que eu deixar aqui, logo eles chegarão também, portanto, o jeito que tem a resolver essa problemática toda. Mas se a gente pega só o Evangelho, agora Novo Testamento, e, por exemplo, começa a refletir sobre o amar os vossos inimigos, a gente fica meio constrangido, porque é algo difícil amar o inimigo. Às vezes amar o amigo já não é tão simples. Conta-se que uma criança fazendo uma redação de escola nos Estados Unidos, ela, como todos os outros colegas, foram convidados a escrever alguma frase a Deus ou sobre Deus. E uma das crianças escreveu a seguinte frase: Deus, lá em casa nós somos eu, meu pai, minha mãe e mais 3 irmãos. Eu não sei como é que o senhor consegue amar todo mundo, porque eu não consigo os de lá de casa. E aí a gente começa a perceber que é uma dimensão estranha. Eu estou falando de uma criança que estava se falando dos seus irmãos e dos seus pais. Eles têm dias que isso é complicado da gente resolver. Como é que Jesus vem e diz para a gente amar o inimigo? E um dia eu fui convidado para falar sobre amar os inimigos, e eu então tive uma ideia que eu achei que foi bem interessante. Quando Jesus sugere que a gente ame os inimigos, ele faz 3 propostas. Amai os vossos inimigos, perdoai os que vos ofendem e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Essa é a proposta de Jesus. Eu digo, olha, eu aprendi em matemática que muitas vezes a gente não consegue fazer um problema da forma como ele está equacionado. Muitas vezes, se a gente fizer o contrário, a gente chega à solução. Porque em matemática a gente tanto prova pelo sim como pelo não. Se você provar que alguém está me dizendo é certo, é sim. Mas se você provar que o não está errado, você está dizendo que o sim está certo. Então a gente chega à mesma conclusão. Depende dos enfoques. E eu peguei então a proposta de Jesus e disse, vou fazer o contrário. Vou orar pelos que me perseguem e caluniam.
E aí vamos relacionar quem são as pessoas que nos perseguem e caluniam. São aquelas pessoas que falam mal da gente, são aquelas pessoas que atrapalham a gente, são aquelas pessoas que nos derrubam, nos empurram, de uma certa forma estão o tempo todo a nos perturbar. E os que nos caluniam é mais fácil, são aqueles que ficam falando mal mesmo, falam mal, insinuam, inventam, provocam, de tal maneira que a gente termina se perdendo. E aí o que é que Jesus propôs para estes? Jesus propôs que nós orássemos por eles. E realmente parece que funciona. Porque quando está difícil demais a gente chegar perto, dar um abraço e dizer que está tudo legal, a gente rezar, pelo menos a gente vai rezar na hora que quer, do jeito que quer, como quer, e já vai de alguma maneira tendo uma relação. O interessante é que a gente vence. Lá na instituição em que nós trabalhamos, nós lidamos com idosos, e idoso, quando ele vive na circunstância de ter que viver num abrigo, numa residência, apesar de que lá eles têm um relativo conforto, mas você nunca mais vai ter o conforto da sua casa, nem da sua companhia, que muitas vezes lhe largou lá de qualquer jeito. Então há um pouco de constrangimento, e muitos idosos, eles demoram a vencer a revolta de estarem naquela situação. Nessa circunstância, os idosos dão um pouco de trabalho. E nós tínhamos uma idosa que ela era a revolta reencarnada. Toda a revolta do mundo reencarnou em cima dela. Ela reclamava de tudo e de todos, mas ela cismou com uma outra idosa. Se a idosa olhasse para ela, ela dizia: o que foi, nunca me viu? Se a idosa não falasse com ela: por que você não me viu? Você falou com todo mundo e não falou comigo? E se ela dissesse: tá bom, eu vou falar, mas também agora eu não quero mais que você fale. Então nunca chegava-se a um acordo. E era um negócio sério. Até que um dia a outra se aborreceu com ela também e disse algumas com ela. Ah, mas ela queria matar, queria morrer, ela queria tudo. E nesse bendito dia, era um dia que nós íamos aplicar passes, ela veio: Jacó, vem cá. Ou você dá um jeito de eu ir embora disso aqui, ou você dá um jeito de mandar essa miserável, porque senão eu vou mandá-la para os quintos dos infernos. E calma, meu Deus, olha que coisa mais forte. Não, porque não tem quem suporte e tal. E o que é que eu vou fazer? Não, você vai ter que ter paciência. Não, inclusive eu nem quero receber esse negócio desse espaço, dessas coisas que vocês vivem. Eu não quero nada. Eu quero que você mande embora a mulher. Eu digo: tá bom, eu vou mandar embora a mulher. Mas primeiro você vai ter que fazer uma parte. Se o que é que eu tenho que fazer? Você vai ter que rezar por ela. De jeito nenhum. Eu disse: não, não é por ela. Você vai rezar para o anjo da guarda dela. Mas e como é que eu vou saber onde é que está o anjo da guarda? Não, se você começar a rezar, ele vai lhe encontrar e ele vai ouvir. Mas por ela, não, digo, não é por ela, é pelo anjo da guarda. E o que é que eu vou dizer? Diga a ele que deixa essa mulher ficar mais calma. Porque, por certo, o anjo da guarda dela tirou férias. Ah, só pode, porque quem está junto dela é o capeta. Eu digo: pois é, chame o anjo da guarda para ocupar, porque o negócio está sério. E ficamos naquela conversa: você vai rezar para o anjo da guarda, vou. E aí ela começou. No outro dia eu fui lá e disse: e aí, está rezando? Olha, foi difícil. Eu queria falar, quando eu queria chamar o anjo da guarda, só vinha ela na minha cabeça. E aí eu ficava com raiva. Mas Jacó disse que eu tenho que rezar, porque é o único jeito de tirá-la daqui. Aí eu comecei a rezar para o anjo da guarda, e fui rezando, e fui rezando, e fui rezando. 2 semanas depois, a outra, por quem ela estava rezando pelo anjo da guarda, adoeceu. E chegamos lá no dia do tratamento, e ela então falou: olha, sabe que aquela desgraçada nem é tão ruim quanto eu pensava? Digo: opa, já começou a melhorar. Mas por que ela não é tão ruim? Disse: não, porque olha, eu desejei tanta desgraça para ela, que ela está doente e eu estou com uma dor aqui, eu acho que fui eu que coloquei coisa ruim. Disse: pois é, você já rezou para o anjo, agora reza para ela. Mas como é que eu vou rezar para ela? Porque eu ainda tenho raiva. Não, esqueça a raiva, se lembre que ela está doente, você vai rezar para uma pessoa doente. Eu sei que com 4 semanas as duas eram amigas de infância, profundas. Ai de quem falasse da outra. É a mágica da oração que Jesus propôs. Ore por quem persegue e calunia. Não vá se abraçar de primeiro, porque é difícil. Você está com raiva da pessoa. Não, você tem que fazer as pazes. Não dá. Eu posso até, tá bom, tem que apertar a mão. Ok, aperta a mão, mas se possível até eu quebro os dedos. Mas... porque é difícil na hora da raiva, na hora da intriga, você ter essa sensação. Jesus sabia: ore. Ok. Segundo grupo.
perdoe quem lhe ofendeu. Mas perdoar como? Perdoar. Mas como? Deixa para lá. Mas como deixar para lá? Deixe para lá. Eu tenho um amigo que ele viveu uma experiência tipo de cinema. Ele um dia, ele morava nos Estados Unidos, foi para lá muito jovem. Depois de 3, 4 anos, ele descobriu que o mapa da mina era trazer produtos da China para vender em lojas de $1. Nisso a economia do Brasil se estabilizou, ele depois começou a abrir lojas e fazer fornecimentos de lojas para o Brasil. E ele estava ganhando muito dinheiro. Mas parece que quando a gente ganha muito dinheiro, a gente não se conforma. Bom, se eu estou ganhando muito dinheiro, eu posso ganhar muito mais. E aí vai. Nessa de ganhar muito mais, ele começou a achar que estava tendo muito trabalho, porque tinha que ir para a Ásia, tinha que voltar para os Estados Unidos, tinha que vir para o Brasil, tinha que ir para a Ásia, e isso cansava. Isso uma pessoa jovem, com menos de 30 anos, já estava cansado da vida, imagina, e ganhando muito dinheiro. Mas ele teve uma ideia luminosa. No Brasil está se precisando de muitas máquinas para hospitais. Esses raios mais, essas ultrassonografias mais sofisticadas, esses aparelhos de tomografias. E aí ele, com uma habilidade, ele conseguiu para fazer as exportações e já fechar contrato direto. Aqui o pessoal queria, não tinha acesso nos Estados Unidos, ele conseguiu lá os acessos, conseguiu $2 milhões de crédito para fazer esse tipo de negócio, fez o primeiro negócio, vendeu 3 aparelhos para 3 pessoas diferentes, para 3 instituições. Uma mais ou menos $1.200.000, uma por volta de $600 e a outra o restante, mais $300.000. Ele fechou a cota dos $2 milhões, tinha que cumprir prazos, ele cumpriu o prazo da máquina, cumpriu o prazo da remessa, as máquinas chegaram no Brasil antes do prazo e ele ainda tinha quase 60 dias para o pessoal pagar e ele simplesmente lá no banco pagava, ia ficar com um lucro fenomenal, que era um lucro de mais de 100%, então você tinha $2 milhões, em menos de 6 meses você já tinha multiplicado aquilo por mais de 2 vezes, porque o lucro líquido era que ia sobrar $2 milhões. Então, para ele, aquele era um grande negócio. E deu tudo certo. Só deu um detalhe errado. Nenhum dos 3 pagou. Foi o único detalhe que não deu certo. O resto deu tudo certo. E, de repente, lá, não é como aqui, que quando a coisa dá errada, ela dá errada de imediato, e se você não paga, é de imediato. Tudo é muito imediato. Não tem muita coisa demorada. E aí ele teve que vender os 2 apartamentos, teve que vender uma lancha, teve que vender os carros, teve que vender tudo e teve que vir embora para o Brasil, porque ainda ficou devendo outro tanto. E chegou aqui no Brasil e porque queria receber, e foi em cima, e os caras esconderam-se. Se esconderam porque não tinha como pagar. E ele disse assim, eu vou matar os 3. Eu vou matar, porque eles me desgraçaram, pois nenhum dos 3 vai ver a cor da desgraça que me fizeram. Vou matar os 3. E estava decidido a matá-los. Quando ele pensou, esses caras já me desgraçaram a minha vida, já me tiraram tudo. Se eu matá-los, eles vão me tirar a única coisa que me resta, que é a liberdade. Porque o resto eles já me tiraram tudo, então não tem vantagem. E ele conscientemente desistiu de matá-los. Mas aquilo foi gerando um mal-estar, porque quando ele chegou de volta, de fato, ao Brasil, ele a última vez que tinha vindo era rico. E agora ele chegou no Brasil desgraçadamente pobre, devendo e com nome sujo. E ele não tinha mais o que fazer. Então vagou alguns dias e tinha vergonha de todo mundo e procurou ver e não sabia como recomeçar a vida. Como é que eu vou recomeçar a minha vida? Nisso, era quase véspera de Natal, ele disse, olha, só tem um jeito, eu vou me matar. Porque eu não vou viver desse jeito. Não dá, não posso mais voltar para lá. Eu não tenho mais crédito. Eu vou me matar. E foi num edifício, onde um colega dele tinha um escritório, e ele pediu porque queria resolver lá algumas coisas. E o amigo chegou e disse, olha, você pode até ficar, porque agora eu vou tirar umas férias, eu só volto, você fica até com a chave do escritório. Tá bom, todo mundo saiu, ele entrou para o escritório sozinho, foi lá na sacada, olhou lá do alto e disse, daqui dá certo. Só que quando ele pensou mesmo que ia materializar a ideia suicida, ele disse assim, mas espera aí, os caras já me tiraram tudo, eu não posso matá-los porque eu vou ficar preso, e se eu morrer? Ele conhecia espiritismo.
Eu vou ficar preso agora, do outro lado vai ser pior ainda. Eu não posso dar o direito desses caras fazerem isso. Só tem um jeito. Eu vou ter que perdoar esses caras. E ali ele deu uma ideia louca. Ele pegou o telefone, segurando o telefone, ele fez uma prece, disse: Deus, eu quero falar com essa pessoa. Se o Senhor existe, dê um jeito dele atender, porque eles não atendiam. Mas como ele ia ligar agora de um outro telefone, ele pegou o telefone do escritório e ligou. Alô, quando ele ouviu o alô, era exatamente a pessoa que estava devendo a ele $1.200.000. Disse: oi, cara, tudo bom? Sou eu. Olha, não desliga, eu preciso te dizer uma coisa. Eu quero lhe agradecer. Nossa, você foi fantástico. Desculpa por todas as grosserias que eu fiz, mas olha, eu fui no banco, está lá o crédito. Rapaz, que coisa, você me tirou de um aperto. Muito obrigado. Olha, Deus te pague. Você tem um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo. Olha, meu Ano Novo, meu Natal. Graças a Deus, agora eu estou salvo. Muito obrigado. E desligou o telefone. Quando ele desligou o telefone, disse: aí eu fiquei maluco mesmo, porque eu acabei de dizer para o cara que me pagou $1.200.000 sem ter me dado um único centavo. Mas que loucura foi essa que me deu na cabeça? Pega o telefone pela segunda vez, pede a Deus que o outro atenda e ligou para o segundo. Fez a mesma coisa. E ligou para o terceiro e fez a mesma coisa. De repente ele desliga o último telefonema e fica: meu Deus, que loucura! Afinal de contas, eu estou abrindo mão de $2 milhões. Não são R$2.000. Eram $2 milhões. E eu abri mão. E eu disse: bom, eu não sei se eu fiz certo ou errado, mas eu estou sentindo um alívio no meu peito, que desde que aconteceu isso, nunca mais eu tinha sentido. E ele desce e sai andando pela calçada. Quando de repente ele escuta alguém chamando pelo nome: fulano! Ele disse: ah, não, é que eu tô tão aéreo que ninguém mais me conhece, ainda mais aqui nesse meio. Fulano! Aí ele parou, olhou para trás: ô rapaz, o que há? Ele disse: é mais um que vem me aborrecer, porque sabe que eu não tenho nada. Ele disse: rapaz, você não sabe como eu estou lhe procurando. Eu disse: pronto, então você me achou. Mas desde que você veio dos Estados Unidos que eu estava querendo lhe encontrar. Por quê? Eu estou precisando de um sócio e eu quero você como sócio. Ele disse: você está brincando, eu não posso ser sócio, eu não tenho crédito, meu nome está sujo, eu não tenho nada. Ele disse: eu não estou querendo nem seu crédito, nem seu nome, eu quero você. Não, mas me quer como? Eu quero você como meu sócio. Mas como sócio? Eu quero você para fazer as coisas que eu estou precisando e eu não consigo. Eu preciso de pessoas com a sua capacidade para trabalhar comigo. Mas você está louco? Estou louco não, eu quero que você seja meu sócio. Ele disse: mas eu vou ser sócio como? Eu não tenho nenhum centavo. Tá bom, 50% para você resolve? E 50% do quê? 50% de tudo que eu tenho, desde que você seja meu sócio. Ele disse: você está brincando? Mas eu estou falando sério. Você está louco, cara, eu estou devendo tudo. Eu não tenho nada. Como é que você me quer como sócio? E eu lhe dou a metade. Ele disse: tá bom, vamos fazer assim, vamos deixar passar o Natal, você volta a falar comigo, porque eu não estou acreditando. Ele disse: não, vamos logo hoje. Não, hoje não, já é de noite. Amanhã eu lhe procuro para a gente ir fazer um cartório. Disse: tá bom, eu quero ver se você aparece. E no outro dia o cara estava lá pegando ele para ir para o cartório, 50% de tudo. 2 anos depois disso, ele era sócio de uma empresa que tinha uma faculdade que ia ser construída, tinha 8 postos de combustível dentro da capital, fora outras atividades. Tinha as lojas de conveniência, que era do próprio pessoa, tinha escolas, parece que 2 grandes escolas. Ele, em 2 anos depois, era sócio disso tudo. E ele, quando me contou essa história, ele disse: Jacó, como é que pode? No momento em que eu perdoei aquele que me prejudicou, no momento seguinte me apareceu toda a salvação financeira da minha vida. Não foi uma salvação de ter tirado uma dor de cabeça ou de ter tirado um mal-estar. Ou seja, perdoa os que te ofenderam. Foi o que ele fez. E olha como é que começou. Ele queria matar, depois ele quis se matar. Ele não fez nenhuma das duas. E terminou tomando uma atitude de loucura. Eu vou insistir, são $2 milhões. Em cruzeiro, em reais, são R$4 milhões. É muito dinheiro. Para você simplesmente dizer: perdoei.
E eu não estou falando de uma história que está num livrinho que a gente não sabe se é verdade. Eu estou falando da história de uma pessoa que eu conheço pessoalmente. E aí sobrou a primeira hipótese agora. Orai pelos que vos perseguem e caluniam, perdoai os que vos ofendem e prejudicaram, e agora sobraram os inimigos. Ok, amar os inimigos, certo, muito bom. Quem é o meu inimigo? O meu inimigo é aquela pessoa que vive me derrubando. Não, essa daí é a que te persegue. Não, o meu inimigo é aquela pessoa que fala mal de mim. Não, esse é o que te calunia. Não, o meu inimigo é aquele cara que me prejudica. Não, esse está no segundo estágio. E quem é que é o meu inimigo? Porque todos os inimigos que eu encontro, eles estão nas duas outras vertentes. A primeira vertente que sobrou, amar o teu inimigo está dentro de tu mesmo. O meu inimigo sou eu. No dia que a gente entender esse tipo de leitura do Evangelho, a gente começa a pensar diferente. Nossa, então o meu problema é que eu não me amo de fato, porque enquanto eu não me amo, eu não perdoo aquele, enquanto eu não perdoo aquele, eu sofro. Na hora que eu perdoo ele, eu estou dizendo que eu amo o meu inimigo, que o meu inimigo está dentro de mim. Porque foi a expressão dele na hora que eu dispensei 2 milhões de dólares. Eu não sei se eu fiz uma loucura, mas eu tirei o peso de cima de mim. Eu fiquei leve. Ou seja, o inimigo saiu. Será que a gente pensa às vezes no Evangelho assim? Mas tem raciocínios mais complicados no Evangelho. Em Marcos, eu estou aqui com a referência só para não dizer errado, capítulo 7, versículos de 26 a 30. Neste capítulo, Marcos narra que uma mulher de origem grega se dirige a Jesus em aflição e lhe diz: Senhor, expulsa o demônio que ataca a minha filha. E Jesus, sensibilizado com o pedido da mulher, olhando para ela, diz assim: seria justo que nós não deixássemos os nossos filhos comerem a sua comida e tirarmos a comida dos nossos filhos para darmos aos cachorrinhos? Sabem que coisa estranha? Jesus a mulher não estava falando de comida, não estava falando de doença, ela estava falando de uma filha que estava possuída. E estranhamente Jesus quebra um padrão. O homem não se dirigia à mulher, e Jesus se dirige à mulher. E se dirige colocando uma questão que aparentemente estava solta. Olha que questão intrigante. Tira o demônio da minha filha. Ele disse: você acha que é justo nós tirarmos a comida das crianças, dos filhos, para dar para os cachorros? E a mulher, em vez de ficar espantada, dizer que não entendeu ou que não concordava, a mulher diz para Jesus o seguinte: os filhos vão comer os pães, e enquanto isso, os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas. É intrigante, a mulher entrou no clima do que Jesus propôs. E aí Jesus diz: com esta palavra pode ir. Ela olha para ele espantada, como quem vai dizer: pode ir para onde? Vai, a tua filha está curada. Nós somos espíritas, nós pensamos em desobsessão, nós pensamos em influências espirituais, nós sabemos disso. Mas será que se a gente chegar num centro espírita e disser: olha, eu estou com uma perturbação espiritual, e aí o dirigente chegar e disser: você acha que é justo eu tirar o pão do seu filho para dar para os cachorros? A gente vai dizer: você está louco? Porque eu estou com um obsessor, mas quem está delirando é você. Todavia foi o que Jesus fez. Mas vejam que quadro intrigante. Primeiro, Jesus quebra a regra falando com a mulher. Segundo, a mulher quebra a regra respondendo a ele no mesmo tom. E não era um tom de desrespeito, mas era um tom dizendo: eu entendo o que você está falando. Ok, a mulher entendia. E nós?
Nós entendemos quem era o filho e o que era que ele comia. Nós entendemos quem eram os cachorrinhos a quem Jesus se reportava. Porque de forma alguma Jesus iria fazer uma relação entre um fenômeno e uma outra história que não tivesse qualquer vínculo. Quem era o cachorrinho da história? Quem era o pão? Quem era o filho? Então quer dizer que minha filha está sendo envolvida por um espírito e eu vou tirar o pão do meu filho? Peraí, então a minha filha é a filha e o pão que ela está comendo é o pão que o diabo amassou? Para usar uma expressão popular, porque ela estava possuída. Será que era tão direto e objetivo o raciocínio de Jesus? Ou será que Jesus estava falando de uma outra fome e de um outro padrão de filiação? Será que Jesus também não poderia estar colocando esta mulher, a mãe, é ela quem está fazendo toda a atração, é ela quem, portanto, está tirando a comida da filha para dar para o cachorrinho? Será que a gente para ler o Evangelho e pensar nessas coisas? Será que o fato de uma mulher entender o fenômeno, entender e acreditar que aquele a quem eu me dirijo tem o poder de trabalhá-lo, será que só o fato dela entender o fenômeno está resolvido? É o que foi que aconteceu. Mas quando a gente estuda no Espiritismo os fenômenos mediúnicos de obsessão e desobsessão, a gente pega uma situação como essa para refletir, para tentar extrair aonde era que Jesus estava colocando a problemática. Muitas vezes não. E a gente fica sem saber quem era o cachorrinho, quem era a criança, o que era aquela mãe, por que a mãe teve noção filosófica para discutir com Jesus? E se ela não dissesse nada? E se ela tivesse olhado para Jesus e tivesse dito, mas Senhor, eu não estou perguntando nem de pão nem de cachorro, estou perguntando da minha filha. Será que Jesus teria trabalhado também? Ou se ele atuasse, ele atuaria de uma forma diferente? Vejam quantas questões surgem. Por que isto é intrigante? Por que o tema da nossa abordagem é como temos estudado o Evangelho? Porque na realidade a gente não entra nesse tipo de reflexão e ficamos perdendo o grande universo de orientações que nós temos para poder colher disso tudo. Repetindo, Marcos capítulo 7, versículos de 26 a 30. Pula um versículo. A partir do 32, surge um outro fenômeno interessante. É trazido a Jesus um surdo que falava palavras confusas e com dificuldade. Para toda pessoa que entende um pouco do fenômeno, sabe que quem é surdo tem dificuldade de articulação. Muitas vezes não é que ele seja mudo, é porque como ele não ouve, ele perde a referência. E trazem o surdo para Jesus, em meio à multidão. Olha como os detalhes acontecem e a gente não percebe. Primeira coisa que Jesus fez foi: retiremos este homem da multidão. Vamos levá-lo em particular. Pergunta: por que na multidão ele não curaria? Ou por que haveria agora uma ação diferenciada que poderia impactar a população? Seria porque Jesus queria deixar uma forma circunscrita de terapia? Ou seria talvez porque Jesus queria, apesar de surdo, é bom que você ande mais um pouco para poder ser tratado? Só aí já vemos que tem várias hipóteses. Jesus tira o homem da multidão e num dado momento Jesus, segundo Marcos, enfia os dedos nos ouvidos do homem. Quem estuda magnetismo já ouviu falar numa expressão que se chama introjeção fluídica ou introjeção magnética, que são atitudes, circunstâncias do magnetismo em que nós manipulamos energias diretamente entrando pelos canais auditivos. Quando a gente sabe disso e vê Jesus colocando os dedos nos ouvidos, fica a pergunta: será que Jesus realmente ele só curava só dizendo, tá bom, pode ir que você tá bom? Como ele fez com a mulher, que bastou ela responder e dizer, pode ir que sua filha já está curada. Ele não foi lá, não impôs mão, não fez coisa nenhuma. Mas agora ele tira o homem do foco, leva ele em particular
põe os dedos nos ouvidos, depois cospe, tudo isso na narrativa de Marcos, puxa a língua do homem para fora e segura, e depois ele diz uma palavra, efatá, que significa dizer, abre-te. Ele estava falando para que se abrir, ou para quem? Ele tinha tocado os ouvidos, estava puxando a língua, tinha cuspido, o evangelista não disse onde, eu imagino que deve ter sido na própria língua, deve ter sido um negócio engraçado. Você puxar a língua de alguém, dar uma cuspidinha básica, e aí você dizer, abre-te, não poderia ser a boca, porque a boca estava aberta, porque para segurar a sua língua, a boca está aberta. Ele estava falando agora toda uma interação energética no sistema auditivo. E depois disso, o homem volta a ouvir, caracterizado pela fala que ele começa a expressar. Nossa, mas para Jesus curar, ele precisou disso tudo. Ele que tinha acabado, dentro da sequência cronológica registrada por Marcos, tinha acabado de resolver uma situação de uma mulher de uma forma altamente filosófica. Ele precisou de uma forma altamente material. Pegar nos ouvidos, colocar os dedos dentro dos ouvidos do surdo, puxar-lhe a língua, cuspir e dizer uma palavra forte e o homem voltar a ouvir. Quantas lições nós temos aí? Para tudo que a gente queira. Como Jesus tinha prudência, como Jesus guardava a ocasião, como ele tinha respeito pelas circunstâncias, como não era tudo mágico, porque se fosse mágico ele não precisaria fazer nada dessa cena, porque do contrário eu tenho que imaginar que Jesus então queria apenas fazer uma brincadeira. Mas se ele queria fazer uma brincadeira, por que ele não fez na frente de todo mundo? Ele fez à parte porque era um caso muito delicado. Mas a gente lê o Evangelho desse jeito. Marcos, no capítulo 8, ele fala do outro caso, do cego. O cego lá em Betsaida, que chega para ele e foi trazido. Por que o evangelista fez tanta questão de deixar marcado que ele foi trazido? Porque os outros cegos, teoricamente, também foram trazidos. Mas por que aquele especificamente foi trazido? Porque estava registrando que ele não queria vir. Portanto, não era o cego comum, era o cego que opunha resistências por não acreditar no próprio fenômeno. Jesus, mais uma vez, pega esse cego e agora não o tirou da multidão, ele o retirou da aldeia. Foi mais grave ainda. Está bom, então venha cá. Leva ele para fora da cidade onde ele estava trabalhando, visitando, curando. Pega aquele cego, a primeira atitude que ele faz é cuspir-lhe nos olhos. E eu fico pensando, a gente na casa espírita gosta tanto de fazer como Jesus fazia. Jesus tinha o hábito de dar umas cuspidas que era um negócio fantástico. E eu, como eu tenho uma mente muito inquieta, lógico que isso eu já pensei, a essas alturas alguém aqui deve ter pensado. Porque hoje a gente tem cremes dentais bons, tem umas boas escovas, tem umas escovas elétricas, que você não precisa fazer nada, nem sorrir, porque ela abre seus dentes de qualquer jeito. Hoje em dia é uma beleza. Mas no tempo de Jesus não tinha escova, não tinha dentista, não tinha pasta, não tinha flúor, não tinha nada. Eu imagino naquele tempo, lá no deserto, você tinha até que economizar a saliva porque faltava água. Eu imagino como era a saliva de Jesus. Mas deveria ser uma saliva assim meio suave. Parecia uma água límpida. Ou então, se a gente for pela lógica da natureza, era aquela coisa gorda, né? Cheia. Então, quando Jesus cuspia assim, passava nos olhos, aquilo deveria ser um unguento de primeira qualidade. Aí já pensou a gente chegar aqui no centro espírita, quem é que tem problema de vista? Pois vamos imitar Jesus, venha para cá. Tchuf! Mas isso com os dentes escovadinhos, tudo legal. Mas assim a gente vai dizer, não, eu prefiro não. Okay.
Então Jesus cura aquele homem nesse método totalmente estranho. E no final ele diz que ao homem que ele não pecasse mais. Enquanto que a outros ele dizia, a tua fé te curou. Portanto, havia diferenças. Não havia um modelo, não havia um padrão. E a gente lê o Novo Testamento, a gente lê Bíblia, a gente lê tudo e dificilmente a gente percebe isso. Uma outra cura bem diferente. Agora está em Lucas. Lucas no capítulo 7, 12 a 15. Vem vindo um féretro, ou seja, um enterro de um jovem. Inclusive é bom porque a gente quando fala assim, ressuscitação, só teve a de no Evangelho. Quem foi que ressuscitou no Evangelho? Que Jesus ajudou a ressuscitar? Lázaro. Pois é. Pois tem essa outra também. A mãe vinha trazendo o filho que estava já no caixão. E ela vinha chorando muito quando Jesus cruza. E Jesus, olhando para aquela mulher em profunda lágrima, ele se condói, isso de acordo com a visão de Lucas, e diz, nossa mulher, por que tu sofres tanto? Diz, meu filho, tão jovem, está morto, estou indo enterrá-lo. Ele, condoído, toca no esquife, ou toca no caixão. Toca no caixão, e naquele momento ele pede que os que estão transportando parem. E param. E no que param, o jovem se senta, deve ter sido uma cena também muito interessante. O jovem se senta e começa a conversar. Aí ele diz, desce e segue com a tua mãe. Ou seja, ele não tocou no jovem, ele não cuspiu, ele não, nada, nem jogou nenhuma história para a mãe matar a charada, nada. Ele apenas parou, tocou no caixão, o jovem levanta-se, desce e anda. É o mesmo caso, bem parecido com o de Lázaro. Nós iríamos dizer, estávamos num estado de profunda catalepsia, ok, mas Jesus de alguma forma teve como tirá-lo daquele estado. Veja como Jesus era fantástico nas curas, mas a gente não percebe essas variedades, essas variantes, todas essas nuances que estão dentro desse processo. Mas tem uma situação aqui que eu acho que é uma das mais interessantes para nós pensarmos, não é para nós tirarmos análises filosóficas, mas para a gente pensar. Lucas, que era médico, Lucas registrou no capítulo 7, dos versículos 37 ao 50, a seguinte situação. Um homem judeu convidou Jesus para um banquete. E Jesus foi. Uma pecadora, sabendo que Jesus ali estava, pegou e levou consigo uma vasilha cheia de unguento, entrou pelas portas do fundo, e quando viu Jesus de costas, ela se jogou para debaixo da mesa, e ali, abraçando os pés do Senhor, chorava tanto que as suas lágrimas banhavam-lhe os pés. E em banhando os pés, ela usava os seus longos cabelos para enxugá-los. Paralelamente, ela pegava o unguento que tinha trazido, passava tudo aquilo nos pés do Senhor e os beijava sem parar. Nisso, o judeu que o havia convidado, que se chamava Simão, pensa alto. Este homem não é profeta como eu imaginava. Porque se ele fosse profeta mesmo, ele saberia quem é esta mulher, de onde ela vem e o que ela faz. Jesus, ouvindo aquele pensamento, diz assim, Simão, eu quero te contar uma história. E Simão olha para ele e diz, pois não, pode contar. Ele diz, um senhor
tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro lhe devia 50 denários. Mas nenhum dos 2 tinha condições de pagar a dívida. E aquele senhor, generoso que era, os perdoou de suas dívidas. E aí ele faz uma pausa e pergunta para Simão: qual deles amará mais ao Senhor? Olha que situação intrigante Jesus coloca. Porque ali a gente pode pensar de mil maneiras. Vamos pensar matematicamente quem deve mais, quem deve menos. Se for proporcionalmente, quem é que deve mais? É quem está com maior dificuldade de pagar, que nem sempre é quem tem o maior volume. Quem é que deve mais? É aquele que, além de dever, se esconde, ou era o que estava devendo e queria pagar e não conseguia? Vejam que surge um mundo subjetivo dentro da pergunta de Jesus. E aquele judeu percebeu que aquilo era uma pergunta de bolso. Ele diz para Jesus: aquele que mais foi perdoado. Veja que foi uma resposta de mestre. Que ele também não disse que foi o que ganhou mais, o que devia mais, ou o que devia menos. Ele disse o que foi mais perdoado. E Jesus então diz: muito sábia a tua resposta. Mais perdoado será aquele que mais ama. Simão fica sem entender agora. E aí Jesus explica: tu me convidastes para a tua casa e eu vim, mas em nenhum momento tu providenciastes para que os meus pés fossem limpos. Mas esta mulher banhou meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Tu, como meu anfitrião, tu deverias ter colocado um unguento na minha cabeça, porque era tradição. E tu não colocastes. Mas esta mulher trouxe um unguento para me balsamizar os pés. Tu, em nenhum momento, me deste sequer um abraço. E esta mulher, o tempo inteiro, está aqui beijando os meus pés. Mulher, parou a conversa com Simão, estás perdoada dos teus pecados. Os homens que estavam presentes cochicharam na hora e disseram assim: e quem é este homem que tem o poder de tirar pecados? E Jesus continua dizendo para a mulher: os que mais amam são os que mais ganham. Vai, não peques mais. Vai em paz. Olha que lição fantástica. O evangelista Lucas, quando ele começa a fazer a narrativa, ele diz uma pecadora. Na visão do evangelista, ele qualificou e condenou a mulher, mesmo ele se posicionando como um narrador. Simão disse frontalmente: ele não sabe quem é, portanto ele não é profeta, porque se ele fosse, ele sabia que isso é uma mulher de má vida e que, portanto, não deveria estar aqui. Então, Simão diz que ela é uma pecadora. E Jesus diz que aquela é a que mais ama. Como é que nós ficamos perante este evangelho? Como é que nós vamos entender o que é o evangelho se a gente não começar a pensar em coisas, em questões, em situações como essa? Porque são situações que nos colocam perante os nossos próprios valores e não mais agora os valores dos outros. Como é que eu vejo uma pessoa que está em pecado? Porque ela era prostituta. Como é que eu vejo como uma prostituta? Jesus não estava tirando nenhuma vantagem do partido, mas ele estava dizendo que aquela era a que mais amava entre todos os que ali estavam. Ou seja, era muito menor o erro que ela vinha cometendo do que o amor que ela estava apresentando.
mas nós preferimos valorizar o erro do outro do que a grande atitude nobre que o outro possa apresentar. Então Jesus diz, você me convida, e vieram tantos, e ninguém fez nada do que essa mulher fez. E por que ela fez? Só faltava ele dizer, não é porque ela está apaixonada pelo homem, porque homem ela tinha vontade. Ela estava buscando o sentido. E na hora que se busca o sentido de vida, pouco importa o que você é, o que você fez ou o que você faz. Aqui em Curitiba, uma pessoa, no final de palestra, chegou para mim e me fez a seguinte pergunta. Jacó, uma pessoa que tentou se matar nesta vida, ela está irremediavelmente comprometida? Eu disse, não. A lei não é para ser assim. Eu olhei para ela, estava correndo 2 lágrimas. E eu disse, por que você me fez essa pergunta? Ela disse, porque até hoje, em todas as casas espíritas que eu fui, me disseram que esse crime não tem perdão. Mas Pedro, que foi aquele que mais demorou a entender a mensagem de Jesus, ele disse depois que Jesus partiu, o amor cobre a multidão de pecados. Quem sou eu que tenho autoridade de, como espírita, dizer para uma pessoa que errou, que aquele erro jamais vai ser perdoado, que você vai ter agora que purgá-lo? Vai sim purgá-lo, mas como? Quando? Não necessariamente numa outra vida vem alguém me dar uma facada. Não necessariamente quando eu morrer tem que sofrer aqui, ali ou acolá. Por que nós não pensamos que Deus é esse representado por Jesus, enquanto todo mundo está dizendo que você errou porque você é prostituta, ela diz, essa é a que mais ama. A gente ainda não aprendeu a entender a mensagem de Jesus. Não é que Jesus estava batendo palma para todo mundo que estava fazendo errado. Mulher, onde estão aqueles que te condenavam com a mulher que ia ser apedrejada na rua? Todos foram embora. E o que é que Jesus disse? Eu também não te condeno. Mas ele não pôs um ponto final aí na oração. É um ponto e vírgula. Vai, mulher, e não peques mais, para que não te sucedam coisas piores. A estrutura do amor está totalmente ali, porque é um amor que redime, que dá oportunidade, que mostra caminho, que traz solução. Mas às vezes a gente tem estudado um evangelho punitivo, desculpa a expressão, castrador, um evangelho que parece que pesa nos nossos ombros mais do que a nossa própria cruz. Quando Jesus nos coloca essas situações, ele está dizendo que a bondade divina, ela é muito maior do que a melhor bondade que a gente imagine que ele tenha. E nós poderíamos dizer, e quando eu estou sofrendo? Quando você estiver sofrendo, tenha a humildade de chorar tanto que lave os pés, enxugue com seu cabelo, use o seu melhor unguento e beije naquilo em que você acredita. Porque não era beijar Jesus, não era a gente ficar debaixo da mesa, ela só ficou porque a situação social não permitia que fosse de outra maneira. E de uma outra maneira, se ela chegasse por cima e ficasse beijando o rosto, iriam dizer que ela estava pervertendo aquele homem. Então ela foi para a situação de maior humildade, mas uma humildade com ação, com eficiência, com transformação interior. O reino dos céus, Mateus capítulo 14, versículo 31. O reino dos céus é do tamanho de um grão de mostarda que foi semeado por alguém que quis semear. Mas que coisa engraçada! A gente só se lembra do grão de mostarda quando Jesus falava de fé. E de repente em Mateus 14, 31, no único versículo, ele diz que o reino dos céus é como um grão de mostarda. Uau! Isso coloca uma nova situação na nossa cabeça, porque se a grão de mostarda é o tamanho menor para que a gente tenha fé, ele ao mesmo tempo está dizendo que o mesmo grão de mostarda é o próprio reino divino. Se nós fizermos aqui um exercício matemático e parabólico, nós poderíamos dizer o quê? Quando nós tivermos um grão de mostarda dentro de nós não teremos só a fé, nós teremos o reino divino dentro de nós. Olha que proposta ousada de Jesus, porque ele não esquecia que ele já tinha falado do grão de mostarda de outra vez.
E Jesus, quando falou do grão de mostarda, ele falou de uma forma também muito intrigante, e que a gente quase nunca percebe, e essa está no Evangelho. Só que no Evangelho não tem essa parte desse comentário. Mas olha bem como é que é a cena, todo mundo se lembra. Ele vinha caminhando e teve fome. E olhou para Pedro e disse: Pedro, vai ali e traz um figo. E Pedro, eu imagino a cara de Pedro. Pedro deve ter dado uma risada para Jesus. Senhor, o senhor está querendo o quê, Senhor? Isso, um figo. Ele disse: mas Senhor, o senhor sabe que não é tempo de figo. Como é que o senhor quer um figo? Porque Pedro não era daquele, sim senhor. Pedro era cruel. Ele deveria ser um bonachão, penso eu. Né? Um bonachão no melhor sentido da palavra. Mas Jesus, vamos calma, senhor. Como é que eu vou arrumar agora um fruto ali? O senhor está vendo, o senhor está olhando, não tem fruto nenhum. Aí Jesus vai e diz assim: tá bom, pois que ninguém coma de ti fruto algum. Mateus narra que no dia seguinte, quando eles voltaram, a figueira tinha secado até a raiz. Provavelmente terá sido no dia seguinte, porque Mateus estava junto. Marcos, no Evangelho, quando narra a mesma passagem, ele já diz diferente. Assim que Jesus começa a dizer que ninguém coma de ti fruto algum, a figueira murchou na hora. O fato é que, ou na hora, ou no dia seguinte, a figueira murchou. Tá? Inclusive na fé que transporta montanhas. Ok. Aí quando volta, Senhor, a figueira que tu amaldiçoaste secou até a raiz, secou tudo, não sobrou nada. Aí Jesus vai e diz o seguinte: se tiverdes a fé do tamanho de... Lá voltou o danado do grãozinho. Se tiverdes a fé do tamanho de um grão de mostarda, direis para uma figueira que ninguém coma de ti fruto algum, e ela murchará. Aí vem a parte mais difícil. E direis a uma montanha, sai-te daqui e joga-te ao mar. E a montanha irá. Por que isso é intrigante? Porque Jesus poderia muito bem, para mostrar que era poderoso, ele ter feito o seguinte: deixava a figueira viva e dizia: tá bom, a figueira vai ficar aí, mas essa montanha vai sair daqui lá para o oceano. Mas ele não fez isso. Ele só mexeu na figueira. Na figueira a gente sabe que tem muita gente que tem olho gordo e que basta olhar e já olha para essas rosas: meu Deus, que rosas lindas, e as rosas já vão... Né? O que significa dizer que Jesus também tinha um olhar meio gordo, né? Porque ele matou a figueira rapidinho. Né? Lógico que ele queria demonstrar alguma coisa com isso, mas não dá para dizer de que ele não teve olho gordo, porque que ela murchou. E quando se diz murchou até a raiz, é porque agora não adianta, a água não adianta mais nada, acabou, essa já era. Então Jesus foi poderoso. Mas ele disse que eu posso fazer isso, mas que eu posso também mover uma montanha. Como ele não falou de forma figurada, nós tivemos que colocar a figura no processo. Não, é a montanha das nossas dificuldades. A gente joga no oceano da vida, aí fica um negócio bonito, poético. Tá bom, vamos imaginar que esse seja a conclusão final. Mas por que Jesus não tirou nenhuma porçãozinha de areia? Disse: olha, eu vou fazer só aqui, ó, vai só essa porção de areia vai voar aqui para vocês verem. Ele não fez. Por que será que a gente não pensa nisso? Porque é desconfortável. Porque a gente fica numa situação delicada. Como é que eu vou pensar isso com Jesus? Como é que eu vou querer entender que fé poderosa é essa, que eu posso mudar uma montanha? Nós sabemos que filosoficamente isso é fácil. Um dia isso aqui não existiu. E um dia alguém disse: vou fazer... Desculpe. Vou fazer a Sociedade Espírita João Guinho. E aí fez, e projetou, e tome parede, e tome sala, tome vidro temperado e tal, e fez. E isso aqui um dia era só um terreno. Bom, nesse aspecto, cada tijolo, cada coisa foi um pedacinho de uma montanha, cada parte do forro, que é de madeira, foi um pedacinho de uma figueira que murchou. Sim, mas isso seria muito, muito ilustrativo apenas
Não foi isso a proposta de Jesus. A proposta de Jesus é que você pode fazer. E você pode fazer em cima da fé. Mas que fé é essa? É uma fé que pode tanto destruir como reerguer, como modificar, como fazer. A gente não escolhe. Eu sei que talvez algumas pessoas fiquem meio desconfortáveis com esse tipo de comentários que eu fiz hoje, porque é meio estranho a gente de repente chegar assim, saber que vai ter um evento agora com os maiores nomes de expositores do Brasil. Aí vem um cara de Natal falar essas coisas para dizer que a gente parece que não está prestando atenção no Evangelho. Eu gostaria que eu estivesse redondamente enganado e todos nós já tivéssemos pensado, pelo menos nessas poucas passagens que foram aqui colocadas. Mas parece que isso não é real na nossa vida. A gente prefere mais Jesus, no tempo que ele andava no lago de Genezaré. E ele então curava, multiplicava os pães. Tá? É tão bonito, mas está há 2000 anos. Na hora que eu começo a pensar Jesus nesse evangelho que ele está aqui ao meu lado, por exemplo, aqui no trânsito de Curitiba, não sei aqui de Campo Largo, eu não sei aqui em Campo Largo, eu não sei aqui se tem o mesmo problema de trânsito, né? Mas imagina a gente andando lá em Curitiba e a gente vai sozinho no carro e na hora a gente se lembra, mas Jesus está vivo e sentado aqui no banco ao lado. Aí a gente está chegando e o semáforo ficou amarelo e a pessoa da frente freou. E a gente vai dizer, esse nosso irmão, né, Senhor? É o nosso irmão. Porque aí Jesus começa a funcionar. O problema é que Jesus está lá no lago de Genezaré há 2000 anos. E a gente está precisando trazer Jesus aqui, ó, para ficar aqui juntinho da gente. Ah, eu vou dizer para aquele... não vou dizer, né, Jesus? Não vale a pena. Pois é, aí a gente já não diz. A questão é que a gente começa a se esquecer, a gente aprende, porque é muito bonito. Normalmente, esses expositores que falam desse Jesus há 2000 anos, eles tremem o lábio, as cordas vocais, porque Jesus, quando caminhava por aqui, aí dá uma vontade de chorar tão grande que a gente se arrepia. Tudo bem, mas quando termina, é que nem um filme que a gente assistiu e foi para casa e acabou. Quando é que vai ter outra cena dessa? Daqui a mais um ano a gente vai assistir outro filme desse. Uma palestra como essa de hoje, um comentário como esse, é ruim, porque ele fica, né, arrancando os pedacinhos da gente. Meu Jesus Cristo, como é que eu vou perdoar agora 2 milhões de dólares? Eu tenho uma dívida do cara de 20 reais e está difícil abrir mão. Né? Meu Jesus, como o negócio é complicado. A gente parece que não pensa bem. E a proposta de hoje era essa. Mas para não ficar nenhuma notícia ruim, porque parece que eu só peguei as coisas mais cruéis. Em Mateus, no capítulo 18, infelizmente eu não coloquei o versículo, mas vocês olham no capítulo 18, é só um versículo. Ele diz assim, não é da... Isso é Jesus quem diz. Não é da vontade de meu Pai, que está nos céus, que venha a perecer um só destes pequeninos. Olha que mensagem grandiosa. Porque quem são os pequeninos do Senhor? Quem são os pequeninos de Deus? São as crianças. São as crianças que ainda estamos na intelectualidade querendo aprender e nas emoções querendo nos levantar do chão. Nós somos as crianças. Nós somos os que falhamos, nós somos os que não entendemos, nós somos os que demoramos no caminho. Mas que bom! Nenhum desses está no projeto de Deus, que nenhum, absolutamente nenhum, se perca. Aí tem muita gente que já se apressa, mas os que não ficarem aqui vão ser degradados. Calma, calma. Deixa Deus resolver isso. Porque se eu começar a pensar que fulano era tão mal que não volta mais, eu já estou condenando. Tem uma história muito interessante em que um pastor protestante estava fazendo um culto. A história é com um pastor protestante. Por favor, se alguém for protestante, não pense que eu estou colocando nada fora do tom.
E o pastor, na sua preleção, muito empolgado, porque os pastores, eles são mais empolgados do que os espíritos, pelo menos quando estão falando. Porque nós espíritas ficamos, por quê? Nós precisamos sofrer. Porque a vida nos reserva tantas oportunidades para crescermos. Mas vamos ter que purgar, pagar, expiar. A gente, nossa, aquilo é uma faca que colocaram e vão empurrando, empurrando, empurrando. A gente quando sai do centro diz, e aí, como é que você está? Bem, bem ruim, né? Porque isso não pode ser. Mas os pastores não. Meus irmãos, aleluia! Porque a força do Senhor, a gente diz assim, nossa, mas o negócio vai, e vai. A gente não sabe bem, mas vai. E a gente sai, e aí depois no final, vamos um aleluia. Vamos lá, meu irmão, aleluia, meu irmão, aleluia, aleluia, aleluia. Levanta a mão. As pessoas ficam contagiadas. Eu acho interessante. Lógico, se eu for fazer isso num centro espírita, vão me condenar, me colocar de cruz de cabeça para baixo, aí por enquanto eu estou me reservando. Mas o pastor estava lá. Porque Jesus está sentado ao lado de Deus no reino dos céus. E aí um moço que estava sentado numa das filas fez assim, E o pastor viu. O pastor olhou para ele, aquele olhar de muito amor. Nem todo mundo entende a mensagem do Senhor, mas Jesus continua sentado ao lado do Senhor. E o pastor ficou furioso com aquilo. Tem pessoas que são hereges, que ainda irão sofrer as amarguras do Geena, porque eles não gostam de dizer inferno, porque tem medo de ir para lá. Então. Mas Jesus, lá ao lado de Deus, ele não tinha jeito. Terminou o culto, mas o pastor saiu, porque o moço já foi terminando, ele já foi levantando, e o pastor já saiu em busca dele. Mas lógico, porque é muito ousadia, você vem para o culto para me desafiar, para desafiar Deus, Jesus, a lei. E o pastor foi agora. Chegou lá, moço, vem cá, vem cá. Não, vem cá, calma, quero falar com você. Como é que eu estou dizendo que Jesus está ao lado de Deus e você diz que não? Porque não está. Como não está? Porque não está. Você está desacreditando a igreja, a Bíblia. Não, senhor, eu estou usando a lógica. Eu disse, que lógica maluca é essa? Lógica do demônio que você está trazendo aqui para a minha igreja? Eu disse, não, senhor. Olha, o senhor veja bem. O senhor sabe o que é que eu sou profissionalmente? Ele disse, não tenho a mínima ideia. Ele disse, eu sou bombeiro. E eu estou muitas vezes deitado, quando de repente alguém chega, toca um aviso, e a gente tem que descer correndo, entra no carro e vai sem saber nem para onde. E quando de repente a gente chega, está lá o fogaréu maior do mundo. Eu não sei quem nem o que está lá dentro, mas eu entro, arrisco a minha vida para tirar alguém que está no fogo. Você quer que eu acredite que Jesus está lá ao lado de Deus? Não, senhor. Jesus está no inferno. Está no inferno resgatando as almas que estão perdidas. Muda completamente o nosso conceito. Porque quando a gente diz que Jesus está no alto, nós imaginamos que ele está longe dos que sofrem. Mas ele mesmo disse, não são os que gozam de saúde que precisam de médico. Quem é que precisa de Jesus? Nós. Nós precisamos de Jesus. Mas qual Jesus? Aquele lá do lago de Genezaré? Não! Aquele que está aqui comigo. Aquele que eu estou procurando entender, aquele que eu tenho dificuldades. Daí a importância de nós procurarmos algum meio de estudarmos melhor o Evangelho. Para que a gente consiga viver a emoção de Jesus. Para a gente consiga viver os batimentos dele dentro do nosso peito. E não para que a gente seja piegas, seja infantil pelo mundo afora, mas para que a gente seja grandioso. Como grandioso ele foi quando ele vai para Pilatos, que tinha o poder de livrá-lo ou condená-lo, e Pilatos diz, és, pois, rei? E bastava ele dizer, não, senhor. E ele disse, tu dizes, sou rei. Ele não tinha o menor medo, nem de ninguém, nem de nada. Porque o medo não fazia mais parte dele mesmo. Por quê? Porque ele sabia o que era a vida. E foi esta vida em abundância, João 10:10, que ele veio para nos ensinar.
A vida em abundância do Evangelho está na nossa percepção do Evangelho. Muitíssimo obrigado e que nós pensemos bem em todas as coisas que o Evangelho nos oferece. Muita paz.